transformação. Oferecimento: Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer, em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Olá, estamos iniciando o programa Transformação, hoje 7 de setembro, né? Estamos comemorando a independência do Brasil, mas, pastor Dene, de certa forma a gente tem uma certa dor, né? Uma tristeza com a nossa nação, pelo que tem se passado, não é mesmo? É lamentável, é uma alegria antes disso, né? Estar em sua casa ou estar aí diante de você em mais um programa, mas é triste porque o nosso país está numa crise econômica, uma crise política, uma crise social, uma crise de valores, de conceitos. Nós estamos diante de um grande desafio como país. Vamos refletir sobre um conselho bíblico que ele precisa de fato ser trazido à tona, né, para cada um. O salmista no Salmo 144, versículo 15, ele diz que bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, ou a nação cujo Deus é o Senhor. Não se trata de ser uma nação religiosa, mas de fato de se voltar, né? Uma nação que se volta para Deus, que busca de Deus. Não existem conselhos, instruções, princípios e valores melhores do que os valores de Deus, né? Os conselhos bíblicos. Então a gente percebe que a nossa nação está desnorteada. A ganância, o desejo de ter acima do bem-estar dos outros, né? O egoísmo, é lamentável. A gente fica muito triste quando olha para a classe política e percebe que de fato nós estamos totalmente dominados por interesses que não são os interesses que tem a ver com a nossa realidade, né? Humana mesmo, os interesses humanos, da sensibilidade, do atendimento das necessidades. E não existe, na verdade, um salvador da pátria. Nós vemos aí uma paixão política em alguns setores do país, como alguns acreditando que Jair Bolsonaro vai salvar o país, outros acreditando que Lula salvará o país. Não existe. Não existe alguém que seja o Superman político que vai mudar a nossa história. Enquanto nós, brasileiros, não nos posicionarmos, enquanto nós não repensarmos esse jeitinho brasileiro, deixamos sempre para a última hora, queremos sempre dar um jeito em tudo, uma solução para tudo, nos corrompemos facilmente, nós não mudaremos o nosso quadro. Nós precisamos admitir que, olha um texto bíblico que está muito contextualizado com a realidade, que é Oséias 4, versículo 6. Olha o que Deus diz, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É um grande desafio hoje, aqueles que lideram, aqueles que têm posição de influência, né, de responsabilidade, refletir para onde estamos indo. Tem faltado conhecimento de Deus, às vezes nas próprias igrejas tem faltado conhecimento de Deus. Então nós precisamos de fato nos avaliarmos onde temos falhado. Porque se falta conhecimento, a pessoa não sabe nem votar.
Vem aquele que domina e o tempo inteiro está ali, comprando o voto, enganando, falando as mentiras. E nós precisamos de uma reformulação total. E é interessante que a gente faz parte da geração mais informada de todas. O nível de informação dessa geração, do nosso tempo, é o melhor e maior pela internet, tudo rápido, tudo no calor da situação. Entretanto, apesar de tanta informação, nos falta conhecimento. Hoje é difícil uma casa que não tem uma Bíblia, pelo menos uma Bíblia, mas as pessoas não conhecem aquilo que está na Bíblia. É difícil uma casa que não tem a internet, mas as pessoas desconhecem a realidade do país. Ficam ali muito restritas à rede social ou alguma coisa assim e compartilham coisas que não têm fundamento algum. Então, assim, falta esse senso crítico, falta essa análise, falta essa capacidade de raciocínio, porque as pessoas estão sendo o quê? Vivendo no calor da situação, achando que, não, todo mundo está indo para lá, então se torna o quê? O Maria vai com as outras, uma pessoa alienada. A falta de conhecimento de Deus vai levar a pessoa também a uma vida de superficialidade. Você falou da facilidade de comunicação, mas ao mesmo tempo nós temos o quê? Pessoas sem conteúdo, sem qualidade, né? É uma informação que chega que a pessoa não buscou conhecer. Ela simplesmente pega aquele conteúdo e aplica. E como você falou, então vão sendo levados, influenciados. As pessoas vão repassando, né? Às vezes até mesmo na internet. Quantas falsas notícias, quantas mentiras que vão tendo e as pessoas vão replicando isso. E isso é muito perigoso. E sem falarmos no quesito religioso, espiritual. As pessoas vão à igreja muitas vezes, aquilo que os líderes religiosos estão falando, elas não se preocupam em saber a fonte, o conteúdo, as bases, vão acreditando em tudo. Essa semana alguém me disse, um líder religioso disse que é pecado ir na célula. Eu falei, meu Deus, aonde que está na Bíblia? As pessoas estão acreditando nos mitos. Qualquer palavra, Qualquer palavra, e aí a gente tem que avaliar. Em qualquer religião, em qualquer igreja, não é porque está alguém falando lá na frente que aquilo tem que entrar e falar, isso mesmo. A verdade. Tem que refletir, tem que pensar. Bom, no próximo bloco a gente até vai entrar um pouco nisso, porque Deus fala que os sacerdotes deixaram de transmitir o verdadeiro conhecimento ao povo, né? Vamos para um breve intervalo e já voltaremos. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta então para o nosso último momento do programa. Pastor Denner, realmente a nação precisa de Deus, mas há um problema sério que é o problema dos líderes que precisam de Deus. Vamos falar um pouco, já que Oséias fala do sacerdote aqui, é o problema do sacerdote que rejeita a lei de Deus. Ele prega uma coisa e vive outra. Infelizmente, nós temos esse como um problema sério. O povo não busca a Deus, os líderes estão falando de Deus, mas não estão vivendo Deus, e aí estão entregando as pessoas a um nível de crença que não tem a ver com o que Deus diz na Bíblia. Não tem a ver com os ensinamentos de Deus. As pessoas estão construindo seus próprios deuses, né? Mas os sacerdotes, eles estão como o povo também. Então, o problema do indivíduo pregar algo que ele não vive, no dia a dia ele vai viver o pecado, ele vai viver... E olha que Oséias até fala disso, né? Ele fala que quanto mais eles se multiplicam, mais também eles pecam contra Deus, né? Então, eles se alimentam do pecado do meu povo. É coerente eu falar de amor
ou eu falar de honestidade, ou eu falar de pureza, né? Ou falar de sobriedade, está me embriagando, está sendo desonesto, está cobiçando as coisas do próximo. Na verdade, um líder religioso, ele perde a autoridade quando ele vive aquilo que ele não prega. Porque a grande verdade é que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. É uma naturalidade na nossa vida, porque o apóstolo Paulo ele é muito claro quando ele escreve suas cartas a Timóteo, a Tito, o próprio Cristo, a nossa responsabilidade. Então, se nós queremos um país melhor, eu preciso olhar para mim, o senhor olhar para si, nós começarmos a ajustar em nós. Então, é o quê? Eu me tornar um espelho, eu me tornar um referencial de honestidade, de seriedade. Agora, como que um líder religioso que se embriaga vai aconselhar uma ovelha, um membro da sua igreja a evitar o álcool? E não apenas o álcool, a questão dos pecados, da promiscuidade, da questão sexual, da pureza sexual. E eu vejo que é preocupante que as pessoas estão se acostumando, está caindo numa certa naturalidade. Não é normal o líder religioso, aquela pessoa assim, ter essa postura. Não é normal, não é bíblico, não é correto. É uma incoerência, né? E quando a nação, o povo não está buscando a Deus, as consequências se revelam, né? Oséias, quando ele vai falando sobre em que ponto a nação de Israel chegou, ele fala, olha, eles consultam a madeira deles, a vara, né? O espírito da luxúria os enganou. Então eles estão, na verdade, se rendendo a qualquer coisa menos a Deus, buscando qualquer coisa menos a Deus, aliviando a consciência com algumas atitudes ou experiências religiosas e não se deixando realmente serem conduzidos por Deus. É uma reflexão. Então nós não podemos nos colocar debaixo de uma liderança religiosa promíscua, suja, que não tenha uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. E ao mesmo tempo eu também preciso me ajustar. É um desafio. Todos nós precisamos nos ajustar. É fácil ficarmos aí cobrando dos políticos uma postura diferente. Nós, quem quer mudança? Todos querem mudança. E quem quer mudar? Todos também precisam levantar a mão. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem se corrompia, não se corrompa mais. Foi o que Jesus disse à mulher adúltera. Vai-te em paz, porém, não peques mais. Ou seja, mude de vida. Muitas vezes o engano, ele está presente nos mais diversos comportamentos, né? É a mulher que trai o marido, é o marido que trai a mulher, é o filho que mente para o pai, né? É o líder religioso, o sacerdote que mente para o povo, ele fala das coisas que ele não vive, né? Muitas vezes ele está exigindo, cobrando por um interesse, né? Que não é o interesse de Deus. Então Deus condena isso. Se temos que fazer algo em relação à vontade de Deus, é para o nosso próprio bem. Deus não nos pede nada que não seja bom para nós. Tudo que Ele nos instrui, nos orienta a fazer, a viver, é para o próprio bem-estar do homem. Então, se a nação busca a Deus, ela vai ter princípios e valores e toda uma coerência na sua vida, né? No seu direcionamento. E nós precisamos. E é interessante que quando a gente faz uma análise de países colonizados ou países de origem protestante, a gente percebe uma visão completamente diferente, como Estados Unidos e como outros países da Europa. A própria Europa, né? Sim, países que têm um viés protestante, um viés mais bíblico, são países que desenvolveram mais, são países que têm uma visão mais elevada, mais desenvolvida. E é isso que nós precisamos, porque não é a questão em si do protestantismo, é a questão bíblica. Por que que o judeu é um dos povos mais bem-sucedidos da terra? Porque é um povo que se volta mais para as instruções da palavra de Deus. Seguem princípios e valores de Deus, né? É o que nós precisamos resgatar no nosso Brasil, e fica aqui o nosso desafio para o nosso telespectador, né?
Vamos crer, vamos esperar, mas vamos buscar mais de Deus, não é mesmo? Sim, e lembrando ao nosso telespectador que se você quiser assistir esse programa e outros, você pode entrar em nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/transformação, ou no YouTube, ou também através do site jpplay.com.br. E lembrando que o nosso programa sempre antes do JP Notícias, no canal 36. Deus te abençoe, que o Brasil seja independente e que nós sejamos dependentes de Deus. Amém. Dependência de Deus ou morte é o que o Brasil precisa. Até o nosso próximo encontro.